A economia verde não é mais só uma tendência, é uma realidade e uma necessidade. Mas até onde vai a análise de dados e como ela pode impulsionar a sustentabilidade de uma empresa ou dos negócios? E como a ciência de dados pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Desvendados. Para responder essas perguntas, temos como convidados de hoje 2 grandes especialistas no assunto. Bruno Yanamaka, que é engenheiro ambiental e especialista em conteúdos do Instituto Acatu. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, agradeço o convite. Prazer estar aqui. E Marília Damião, que é gerente de marketing e inovação na Green Yellow do Brasil. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Vamos esquentar a nossa sala. A sustentabilidade é um tema que é muito comum para muitas pessoas, mas ainda muito novo para uma grande parte também da nossa população. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o impacto da análise de dados dentro desse seara, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é sustentabilidade. Muitas pessoas associam isso só à parte verde ambiental, mas está muito maior do que isso nos dias de hoje. Boa. Bom, posso começar? Começar aqui, comentar um pouco. Bom, a Green é uma empresa de energia, então, assim, hoje meu viés vai ser bem energético, né, em todas as coisas que eu vou comentar. Mas eu acho que, assim, sustentabilidade, né, eu acho que tem muito a ver com sustentação e como a empresa vai se sustentar no longo prazo, né, então eu acho que essa palavra tem muito a ver de como as empresas vão estar posicionadas, né, daqui para frente, e ser sustentável eu acho que tem vários vieses, tem sustentabilidade financeira, enfim, então eu acho que, mas acaba, como você comentou, que é muito ligado com o lado ambiental, né. Então, que eu acho que é um pouco o que a gente quer falar aqui hoje, né? Então, eu acho que é isso. É como a empresa, ela se mantém forte no mercado, com o menor impacto, né, que ela vai ter no meio ambiente, o social, né? A gente tem aquela sigla fatídica do ESG, que é uma sigla mágica que a gente fala muito hoje em dia também. Então, para mim, sustentabilidade é isso. Assim, como a empresa, no longo prazo, ela vai se manter competitiva no mercado, com o menor impacto no meio ambiente, social, que ela pode ter, assim, possível. Legal. E para ti, Bruno? Sim, acho que seguindo um pouco o que a Marília comentou, né, eu acho que é bastante relevante essa questão do longo prazo. Lá no Instituto, como a gente lida muito com a questão de consumidor, também de consumo, acho que uma coisa bastante interessante que a gente fala sobre consumo consciente é sempre também pensando para as gerações futuras, né, então acredito que a sustentabilidade tem uma ligação disso também, dessa sustentação, pensando ali da gente poder usufruir do que a gente tem aqui, pensando sempre na questão econômica, social, ambiental, né? Não só ambiental, apesar de ser mais comum, mas sempre pensando nessa perenidade, nesse longo prazo da gente ter ali, daqui muitos anos, ainda as próximas gerações possam usufruir disso também de uma maneira consciente, que a gente consiga se sustentar aí por muitas e muitas gerações. Eu queria tentar desmistificar um pouquinho o assunto, né? Acho que ao redor de todo assunto que ganha relevância, surgem crenças, conceitos errôneos, preconceitos estabelecidos. O que vocês veem de mais absurdo, assim, né, no dia a dia, dizer, cara, está tudo errado, né? Esse entendimento é completamente diferente da realidade. Vamos tentar quebrar um pouquinho os entendimentos mais desafiadores do conceito real do que é uma empresa sustentável versus essas crenças, né, que acabam se instalando e virando verdades aí no mundo atual. Eu acho que um ponto... Eu acho que é ter a sensação que fazer você sozinho não vai ter impacto nenhum. Eu acho que as pessoas acham que sustentabilidade, quando a gente fala essas coisas, fala assim, segunda sem carne. Mas que faz diferença vai fazer não comer carne? Né? Quantos milhões de habitantes a gente tem, todo mundo, né? Enfim, né? É o efeito em cadeia. Então, acho que, primeira coisa, eu acho que as empresas terem noção do tipo, o meu impacto é relevante, eu tenho um papel, eu preciso fazer alguma coisa. Então, acho que o primeiro passo é aceitar o seu papel e não ter essa questão do tipo, mas eu sou uma empresinha de médio, pequeno porte, né? O que eu vou impactar? Então, acho que isso é uma primeira coisa. Eu acho que sim, qualquer coisa que você faça tem um impacto. Mas aí eu acho que tem outro lado, que eu acho que é uma coisa que a gente vai comentar talvez, que é um pouco também não cair no greenwashing, que a gente fala, que é você fazer também uma ação tão pequena que talvez para o seu impacto que você tem ambiental também ficou irrelevante. Então, acho que isso no contexto da energia, a gente pode comentar um pouco depois, mas eu acho que isso também do tomar esse cuidado de também você também fazer ações que não fazer nada é ruim, mas também fazer tão pouco que também na sua relação ao seu impacto também vira uma coisa tão irrelevante e você ficar martelando isso no marketing também vira um greenwashing. Então, eu acho que
É uma confusão, talvez, mas eu acho que é isso. Acho que as empresas têm que achar, e aí eu acho que isso não é um papel fácil. Eu acho que as empresas estão aprendendo e patinando. A gente vê muita empresa batendo cabeça, eu acho, nessa questão de sustentabilidade. Mas eu acho que não deixar morrer, eu acho que continuar correndo atrás e buscar apoio de institutos, associações, ONGs, que sempre tem, enfim, consultorias para apoiar nisso também, né? Sim, eu acho que nessa questão com as empresas, um outro ponto bastante é a questão da mentalidade do longo prazo, né? De realmente a gente ver o que vale a pena, que muitas vezes o retorno ele não vai ser ali do dia para a noite, de hoje para amanhã, mas que ele vem e que muitas empresas que se arriscaram e se mantiveram ali resilientes estão tendo um retorno cada vez maior, e tudo mais. Então eu acredito que um pouco dessa mentalidade a gente aos poucos vai quebrando, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, porque de fato a gente tem visto cada vez mais cenário econômico, político, acaba tendo que ter muitos cortes, muitas reduções ali, e a gente acaba vendo que a sustentabilidade, querendo ou não, ainda é aquela área um pouco mais delicada que acaba não sendo, por exemplo, uma área financeira de fato ali, que tem ali os olhos, o marketing ali e tudo mais, né? Então a gente vê que essa mentalidade ainda é um pouco de, por mais que não traga ali um resultado logo em seguida, ao longo do tempo isso tende a trazer muito mais resultado. É também um grande desafio ali que muitas vezes a gente tem que bater um pouco na tecla e dizer, olha, a gente pode mostrar com dados, né, com resultados, mas de fato a gente precisa que tenha ali uma consistência, né, tenha ali uma resiliência para a gente conseguir continuar fazendo essa mudança, porque senão a gente vai sempre começar e voltar atrás e acaba que a gente vai acabar sempre estando nos problemas ali de sempre que a gente vem enfrentando cada vez mais. Bruno e Marília deixaram a bola quicando aqui para eu puxar dados para nossa conversa, né? Então, quando você fala de desafios de achar que as minhas ações podem ser pequenas diante do mundão e a visão de curto versus longo prazo, eu consigo sustentar decisões aqui pautadas com o uso de dados, né? Muito provavelmente é por esse o caminho que a gente vai seguir para poder defender uma estratégia sustentável nas organizações. E aí, quais são os dados que a gente coloca na mesa para essa discussão? Como a gente coleta esses dados? Como a gente refina? Quais os desafios envolvidos nesse processo para sustentar decisões dentro das empresas numa visão de economia sustentável? A gente, na Grelo, como eu comentei, né, a gente é uma empresa de energia, então eu vou dar o viés mais energético, né? Então, quando a gente fala de uma estratégia de descarbonização, que no final, com a transição energética, a gente quer isso. A gente quer uma fonte de energia limpa, que seja com a menor emissão de carbono possível, e tem um pilar também de reduzir consumo, né? Então, a gente quer consumir menos e consumir melhor. É isso que a gente fala na Green Yellow, né? E aí, dentro disso, como é que a gente sabe por onde começar? Aí, dentro do contexto energético, a gente fala muito de inventário de carbono. Então, isso, obviamente, tem outras coisas que impactam o inventário de carbono, tem lixo, resíduo e tudo mais, mas o inventário de carbono é justamente o dado que é necessário para você saber, como você falou, né, Bruno, achar o ROI, achar onde está minha maior emissão de carbono, então é nesse ponto que eu preciso atacar, fazer um projeto para mitigar as emissões. Então, eu acho que... E aí começa nesse dado que não é uma coisa fácil de levantar. Assim, levantar inventário de carbono, a gente tem os escopos, né, não sei se vocês conhecem os escopos de emissão. Posso comentar? Parcialmente. Então, a gente tem 3 escopos de emissão, né? O escopo de emissão 1 são as emissões que são literalmente ligadas à operação do cliente. Então, isso vai depender um pouco da natureza, né, do que ele faz, mas vamos pensar numa indústria. Então, o que tem a ver com a operação dele? Então, é tudo que é emissão que vem da cadeia produtiva dele. Então, se tiver uma caldeira, se tiver qualquer coisa relacionada dentro da produção dele que emita carbono, seja queima de combustível, alguma coisa desse tipo. Aí tem as emissões de escopo 2, que são as emissões indiretas. Aí aqui vai entrar tudo que é relacionado a consumo de energia, né? Vai entrar emissões que não são literalmente ligadas, talvez, à produção do produto final dele, mas tem a ver para fazer a operação dele andar. E, por fim, o mais difícil, que é realmente o que as empresas geralmente não conseguem fazer na sua totalidade, é o escopo 3, que é as emissões indiretas. Diretas não, né? Por terceiros, vamos dizer assim. Então, aqui vai entrar o cara que vai entregar meu produto, eu vou ter que medir quanto que ele rodou de quilômetro, qual combustível ele usou para calcular a emissão da frota, enfim. Então, aqui entra realmente uma complexidade muito grande, que poucas das empresas fazem um inventário de carbono do escopo 3, assim, muito assertivo, porque realmente é muito difícil, né? E aí, então, quando você tem esse panorama com todo o seu escopo, todos, né, esses pilares, você consegue decidir, ok, então, putz, eu tô vendo que meu problema aqui é que eu tenho um escopo muito alto com uma caldeira aqui que é a gás X.
Então, putz, não, vamos fazer um processo da gente ver se não faz sentido a gente eletrificar essa caldeira e a gente usa energia renovável, putz, mitiguei totalmente a pegada de carbono nessa caldeira. Então, é esse tipo de conversa que a gente precisa ter, enfim, que as empresas precisam ter, que é achar essa informação, que o primeiro passo não é fácil, e depois saber criticar essa informação, né? Que achar empresas, que aí é um pouco o papel da Greenello, que vai ajudar eles a achar quais são esses projetos que vão descarbonizar a sua operação, né? Então, é meio que... Então, tem esse papel muito importante de levantar toda essa informação e trabalhar esses dados também, né? Porque não é fácil também, imagina, o volume de informação, né? Hoje tem softwares para isso também. Então, para a gente chegar realmente no ponto de, ok, é isso que a gente vai fazer, eu vou começar com as ações que vão dar mais retorno, porque é isso também, né? O investidor quer ROI, quer retorno. Muito dessas ações trazem um ganho financeiro também, né? A gente sabe, a gente não é besta, as empresas também querem lucro. Então, muitas dessas ações que ele vai fazer vai ter retorno financeiro para ele também. Então, provavelmente é isso que ele vai priorizar primeiro, né, consequentemente. Então, acho que é meio que isso, assim, quando a gente fala no contexto energético, é esse o caminho, vamos dizer assim, até a gente chegar, ok, essa ação que eu vou fazer, eu tive que percorrer, né, esse é o cenário ideal, perfeito, né, que a gente deveria chegar para tomar uma decisão. Marília, na sua resposta você trouxe muito sobre o entendimento sobre avaliar toda a cadeia de produção e entender aonde você consegue fazer redução desse carbono que está sendo queimado. A gente sabe que em grandes indústrias, tudo aquilo que é automatizado, é fácil você coletar dados e você tomar decisões baseadas naquilo que você está coletando. Mas também existem caldeiras que fazem as emissões e que você não consegue coletar dados. Aonde fica o instinto e a análise de dados na hora de fazer um projeto como esse para redução? Não tem instinto, é dados. Então, assim, por exemplo, todos os projetos de eficiência energética que a gente faz, a maioria deles tem um processo de medição, de coleta de dados. Então, ainda que o cliente não tenha, por exemplo, um medidor ou um supervisório, né, para medir aqueles equipamentos, a gente faz uma instalação de um medidor provisório para coletar informação. Porque é isso, assim, não tem como fazer uma estimativa de ganho, né, cálculo de um ROI, se eu não tenho nenhum ponto de partida, uma linha de base, como a gente chama, né? Então, assim, a eficiência energética, ela tem muito esse conceito, eu defino uma linha de base, um ponto de saída, fiz uma melhoria, vou medir no final e saber o que eu trouxe de ganho para o cliente. E, inclusive, nos nossos projetos, a gente garante esse ganho durante o contrato todo. Então, é isso, não tem instinto. É completamente concreto, engenheirístico, né? Vamos dizer assim, sem margem para... É algoritmo, estatística e dados. Exato, é isso, não tem o que fazer. Legal. E Bruno, você também falou muito sobre análise de resultados, sobre dados sendo analisados para que o ROI do investimento, até para evitar a emissão de gás, possa ser analisado pelas empresas também. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Essa questão, resultado, querendo ou não, é geralmente a forma que a gente tem mais concreta, né, de poder mostrar o que está por trás desses dados, né? Na verdade, a gente pensa muito na questão de transformar esses dados em informação, né? Um pouquinho ali do que a Marília falou também. A gente vê muito essa questão de resultados como um processo, né? Porque não adianta, como ela falou, é muito difícil você coletar alguns dados, né? Muitas vezes a gente não tem algumas coisas disponíveis, mas o importante realmente é começar, né? A gente fala, não adianta a gente querer essa mudança de um dia para o outro. A gente começar, a gente tentar com os dados que a gente tem disponíveis ou com dados mais próximos e tudo mais. Então, a gente trabalha bastante com resultados nesse sentido de sempre trazer essa informação de forma mais do dia a dia ali, dos stakeholders, de quem mesmo está recebendo aquela informação adequada para aquele público, para que a gente consiga de fato passar a mensagem que a gente quer e acabe trazendo valor para aqueles dados e consequentemente para aqueles resultados, para que aquilo se torne um processo cada vez mais comum e mais relevante no nosso dia a dia. A análise de dados dentro de um projeto de sustentabilidade, ela pode identificar padrões de consumo e trabalhar de maneira preventiva para evitar um consumo desnecessário ou exagerado ou fora de um padrão? Totalmente, assim, dentro dos projetos que a gente faz, é bem específico para eficiência energética, né, que são esses projetos que redução de consumo, né, são objetivos, a gente tem essa linha de base que a gente define, então a gente vai olhar o passado do cliente, então tudo que ele teve de padrão de consumo passado. Então, a gente, enfim, tem ferramentas ali que a gente desenvolveu para a gente entender como é que é esse padrão de consumo, entender todas as variáveis envolvidas. Então, vou entender qual o set point, vou falar de ar-condicionado, o set point do ar-condicionado, horário de funcionamento. Então, trabalhar o que dá para melhorar desses parâmetros e definir um novo padrão de operação. E aí, no caso, a gente trabalha muito com automação e deixar isso travado, na verdade, porque a gente sabe que o fator humano é um problema. Então, assim, qualquer projeto de eficiência energética, se você não tem uma automação depois no longo prazo e controla isso, acompanha esses dados,
você vai perder todo o ganho de eficiência que você implementou. Então, eu acho que assim, tem essa questão de planejar, vamos dizer assim, o futuro, com base no que você aprendeu no passado. Você vai reparametrizar tudo, né? A gente fala, às vezes, até um retrocomissionamento daquele projeto, né? Vou fazer tudo diferente do que a gente tinha de parâmetro de controle e acompanhar esse projeto durante toda a vida dele. Então, eu posso fazer também algumas questões preditivas, né? Então, a gente tem caso, por exemplo, a gente tem muito cliente que é supermercadista. Então, às vezes, a gente vê um cenário que a gente chama de sobreconsumo. Então, o cliente, ele tinha uma linha de base, X, e aí a gente vê que num mês ele aumentou 30% de X, assim. Putz, que estranho, o que aconteceu? A gente vai investigar, a gente descobre que ele pôs uma linha a mais de balcão no supermercado. Então, a gente vai ter que mudar a linha de base dele e ajustar. Então, a gente tem esse papel junto com o cliente de tipo, ok, você aumentou seu consumo esse mês, vamos entender. Por que você aumentou? Eu aumentei porque eu aumentei uma linha de refrigeradores, eu tive que fazer inventário durante 2 semanas seguidas, minha luz ficou ligada de madrugada. Então, assim, a gente tem todo esse acompanhamento com o cliente, porque é isso, assim, se eu não tivesse essa informação, eu ia chegar lá no final do mês, só olhar uma conta de energia, que é um dado muito bruto, vamos dizer assim, e falar, ixi, ele consumiu mais. Então assim, se a gente não tem essa análise, esse dado em tempo real, que é o que a gente acompanha, a gente vai perder justamente isso de tentar... A gente não chega a prever, a gente não tem ainda esse... né, não que a gente, como sociedade, tem, né? A gente, na Guerra, não usa esse nível de predição, mas a gente tem esse tipo de alarmística do tipo assim, tem um desvio, vamos ver e entender o que aconteceu. O exemplo do supermercado, para mim, é super complexo, né? Porque você está falando de consumo de energia na gôndola, você está falando de uma cadeia de distribuição, você está falando de embalagens utilizadas para distribuir os produtos, você está falando da embalagem que o consumidor utiliza. E num projeto de sustentabilidade, você precisa olhar para todos esses pontos, né? E qual é o gatilho aqui para lidar com essa complexidade quando a gente fala de sustentabilidade? É a discussão, né, que a gente tem em casa do usar o papel toalha, que gera mais papel, ou secar a mão na toalha, que gera uma necessidade de lavar a toalha de pano, né? Então, quando você vai para um universo muito maior, como que você consegue conciliar uma leitura de dados para mostrar um caminho que seja um caminho mais rápido, talvez mais eficiente, para implementar um projeto sustentável, dado uma complexidade como, por exemplo, uma cadeia de supermercados? Bom, acho que até puxando um pouco do que a Marília já comentou, geralmente quando a gente faz esse levantamento de diferentes recursos aí, né, de diferentes aspectos que a gente tem aqueles que têm um impacto maior ou que vão ter um retorno ali maior, então geralmente eles acabam sendo aqueles que são mais olhados, né, mas um exemplo que a gente tem muito é a avaliação de ciclo de vida, quando a gente fala de produtos, né, e essa avaliação ela vai levar em conta diversas questões. Ela vai levar em consideração biodiversidade, água, mudanças climáticas, impacto na vida marinha, por exemplo, uso do solo, etc. E o que é muito comum nessas empresas de embalagem, empresas de bens de consumo, é de fato você ter que priorizar alguns aspectos, né? Você pode ir exatamente naqueles que realmente têm mais impacto ou que vão trazer um retorno maior, mas de fato trazer também aqueles aspectos que você vai ter que priorizar, afinal, como você falou, é tão complexo que é difícil a gente conseguir lidar com todos de uma vez, né? Muitas vezes você vai conseguir reduzir ali a embalagem para ficar um pouco mais sustentável nesse quesito, mas você vai ter que trocar às vezes um material para um outro material que talvez de um lado não compense tanto, então a ideia é a gente tentar mitigar o que a gente conseguir e optar por aqueles que vão ter um impacto mais a longo prazo, né? Seja ali um aspecto específico para a questão da embalagem, seja ali para uma logística de um fornecedor que seja mais próximo, enfim. A gente tenta lidar com todos que a gente consegue, mas como é muito difícil, a gente acaba ficando com aqueles que são mais prioritários, que a gente vai conseguir ali ter um impacto menor ali ou mais relevante no curto e no longo prazo. Legal. Eu queria trazer uma provocação para a nossa sala e pivotar um pouco o assunto também. A gente sabe que sustentabilidade é uma temática super importante, estamos trazendo isso para o nosso podcast no episódio de hoje, e a gente também sabe que inteligência artificial é uma temática super importante e que está em voga, todo mundo fala sobre o uso dela. Mas para se ter uma inteligência artificial com a capacidade que a gente tem hoje para entregar para o usuário final um processamento, uma análise, os algoritmos em quase que real time, exige um consumo energético muito alto por trás de tudo isso. Então sempre existe uma discussão quando eu sento para conversar com amigos a respeito do futuro da inteligência artificial sobre o quanto a sustentabilidade vai barrar esse avanço tecnológico ou o quanto eles simplesmente vão ignorar a sustentabilidade para que o avanço tecnológico possa crescer e vir com a inovação que a gente está vivendo hoje nessa disrupção industrial que a própria inteligência artificial está trazendo para a gente. Qual que é o ponto de vista de vocês?
Coincidentemente, a gente teve uma palestra que a gente participou no passado, a Greenello, que era um pouco sobre data center, sobre isso, e a gente falou um pouco sobre impacto. Assim, data center tem um consumo realmente muito alto. Então, a gente está falando de ar-condicionado ligado, enfim, 24 horas, né? E é isso, quanto mais se aumenta o processamento, enfim, né? É um efeito cascata. Mas assim, eu acho que, não entendo que ele vá brecar, mas eu acho que tem que ter uma preocupação das corporações em de onde está vindo essa energia dela. E onde estão esses data centers. Então, a gente, enquanto Brasil, a gente é muito privilegiado, a gente tem uma matriz que é 80% limpa. A gente é o 6º país com a maior matriz energética limpa do mundo. Então, assim, só que aí eu vou para outros países onde tem realmente outros grandes, né, polos de data center, Estados Unidos tem uma matriz super fóssil. Né? A Europa também ainda tem muita energia fóssil, né? Então, eu acho que tem que ter essa preocupação, eu acho, do tipo, ok, acho que não deveria impedir, eu acho que é natural, acho que faz parte do nosso desenvolvimento, mas acho que tem que ter provocação, e aí eu acho que tem que ser algum órgão controlando, eu acho que nenhuma empresa fala, deixa eu acordei um dia, eu acho que na vida real não funciona assim, eu acho que tem que ter alguma política pública de acompanhamento, eu acho, dessa questão de AI, de tecnologia, que é realmente forçá-los a talvez ter algoritmos que sejam mais eficientes energeticamente, vamos dizer assim, que eles consumam menos e gastem menos energia, e por outro lado, né, que eles estão comprando uma energia limpa, né, que daí vai forçar a cadeia toda a ser mais limpa, né, então eu acho que não deveria impedir, mas eu acho que deveria ter essa preocupação e talvez deva passar por alguma política pública também. Legal, teu ponto de vista, Bruno. Eu também imagino que isso não vai brecar totalmente, né, até porque a inteligência artificial, ela tem trazido aí... também com análise de dados, processamento de um grande volume de dados, essas análises preditivas, padrões e tudo, ela traz um aspecto positivo para a sustentabilidade, mas realmente quando a gente fala aí da questão de consumo de recursos, é um pouco preocupante, mas eu imagino que com o passar do tempo a gente vai ter assim como outras coisas, a gente vai criar um pouco mais de eficiência ao longo do processo, né, até porque não é algo tão antigo assim, a gente tem visto aí surgindo algumas outras alternativas que tenham, por exemplo, um consumo menor e etc. Mas eu acho que uma provocação interessante também no sentido, né, que a gente precisa ter o outro lado, por parte da comunicação, né, inclusive até numa conversa que eu também estava tendo assim, de trabalho e tudo, foi essa questão de, e se as empresas precisarem comunicar o uso delas de inteligência artificial, né? Por exemplo, o quanto que elas consumiram e etc. de inteligência nos processos dela, o quanto de recurso que está envolvido por trás disso. Se elas tiverem que Podia virar um comunicar... escopo 3, né, das empresas. Exatamente. Quando elas tiverem que comunicar no relatório, utilizei também inteligência artificial em tais processos e teve um consumo tal. Aí eu acho que elas vão começar a pensar um pouco melhor, afinal, com tantas iniciativas ali nos relatórios, né, de menor impacto ambiental, acho que elas não ficariam tão confortáveis em ter que comunicar, às vezes, um consumo altíssimo de energia por causa da inteligência artificial. Então, acho que essas provocações que vêm de outros sentidos, acho que vão ser super relevantes, até porque eu acho que frear a inteligência artificial, acho que isso é muito difícil, mas se a gente puder trazer essas provocações para mitigar um pouco esses impactos e fazer com que ela se caminhe ali com a sustentabilidade, é o mundo ideal ali, mas... pequenos passos que a gente consiga nesse sentido, eu acho que já vão ser bastante relevantes. E a gente já conseguiria trazer um exemplo aqui prático de uso de inteligência que contribuiu para a redução de recursos e elevou um projeto de sustentabilidade? Eu acho que os exemplos mais legais que a gente tem são esses relacionados realmente à eficiência energética, assim. Eu acho que são esses que a gente realmente estudou o passado, levantou esses dados, fez um trabalho ali de redefinir os parâmetros, readequar tudo isso, eu acho que... E eu acho que tem uma questão, uma polêmica, que eu acho que de inteligência artificial, quando a gente fala de indústria e de energia, que o cliente nem mede. E aí você vai botar... Você não tem nem que colocar inteligência, você vai colocar inteligência artificial em cima do quê? Então, assim, a gente Falta de dados. Porque eu não tenho dado, eu não tenho medidor em tempo real. Aí eu vou fazer o quê? Inteligência artificial em cima de fatura de energia, que é um dado de um mês, que não tem quebrado por sistema. Ela não consegue criar nada, né? Exato. Então, assim, a gente já teve projetos na Greenello que a gente queria trabalhar com gêmeo digital, a gente queria fazer, vamos fazer um gêmeo digital da planta dele, desse processo, vamos simular, achar aqui o melhor set point. Mas a gente ia ver, o cara não tinha medidor de nada. Aí tem que instalar, 20 medidores na planta. Aí vai gastar R$15 mil só de hardware para medir um negócio, e aí viabiliza o projeto. Então, eu acho que, assim, a gente tem uma dificuldade, assim, dentro do contexto de energia, que a gente tem muito
pouca medição, assim. E aí, o que a gente tem de medição, às vezes não é no tempo real, é num tempo que a gente não consegue ser muito preditivo, a gente não consegue colocar muito modelo em cima, assim. Então, eu acho que acho que a gente caminhando para ter um setor energético um pouco mais digital, né? A gente fala de outros, que a gente fala do contexto de microrede, que tudo tá conectado. Gente, na nossa casa, o cara vai todo mês lá medir quanto você consumiu, né, gente? Isso não existe. Então, assim, então você imagina a dificuldade, como eu vou colocar uma inteligência artificial em cima de uma base que é muito pouco digital, assim. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem no setor energético de trabalhar com inteligência artificial. Eu acho que dentro do contexto em alguns contextos tipo o mercado livre de energia, que é um mercado em que grandes consumidores podem escolher de quem eles compram energia, porque daí, obrigatoriamente, eles estão conectados em tempo real com a câmara de comercialização, existe dados ali para trabalhar, existe um mercado aberto de trade, então dá para você brincar com previsibilidade de custo de energia, ali dá para você brincar. Mas ainda assim a gente tá no momento que a gente tá no preço mínimo de energia há 2 anos, não tem nem o que prever, tipo, se continuar chovendo, tá tudo bem. Então, Legal. Você falou aí sobre gêmeos digitais, eu só gostaria de lembrar ao nosso público que a gente tem um episódio muito rico sobre essa temática. Depois procure aqui na nossa playlist, a gente fala sobre Digital Twins, com 2 especialistas de mercado. Vale a pena você que não conhece a respeito do tema, procurar e assistir um pouco conosco sobre isso. Você também trouxe aí sobre a imaturidade de indicadores, né? Quando a gente fala de análise de dados, a gente está falando já quase que do fim, né? Do Lead Indicator, ou seja, estou olhando aquilo que já está chegando para mim e pronto. Mas a gente tem dificuldade de coleta, como já trouxe aqui, tem dificuldade de integração, mas quais seriam então os primeiros indicadores que uma empresa deveria começar a olhar para ela poder falar assim, ok, eu tenho um projeto de sustentabilidade ou um projeto que vai trazer algum tipo de impacto social, econômico, ambiental. Por onde eu deveria começar? acho que é medir o impacto que ela tem. E aí eu acho que é entender achar o Pareto ali 80-20 do né, achar onde estão os maiores impactos de consumo de energia dela, os resíduos, qual é o tipo de lixo que ela mais, e começar a medir tudo que ela faz. Eu acho que é o mínimo, assim, é tentar achar qual que é os grandes impactos que ela tem e começar a medir isso. Quantas viagens, se é uma empresa que a galera viaja muito, força comercial, tenho 100 comerciais. Vamos começar a medir quantas viagens eles fazem? Porque, principalmente viagens, isso aí é escopo 1, dependendo do perfil da empresa. Então, eu acho que é começar a medir, né, tentar, e aí eu acho que é um pouco da consultoria e tentar ajudá-lo a encontrar os maiores impactos, mas eu acho que é tentar achar dentro de cada escopo, né, que eu comentei, quais são os maiores impactos que ela tem. Não vai dar para ser super na unha tudo, talvez o primeiro ano, primeiro ano não tinha medidor em nada. Tudo bem, usa dado de fatura, o ano que vem a gente melhora. Então, acho que assim, tem que sair de algum lugar, tem que sair da inércia, do nada e chegar num ponto que eu consigo, ok, temos uma base pra gente começar, né? Sim, acho que o ponto da inércia é o principal, né? Aquele medição mesmo daquele consumo que a gente tem ali, como a gente sempre cai, às vezes, em resíduos, em emissões, por mais que seja mais difícil, mas o que conseguir medir de fato, de consumo de água e etc. Aquele consumo mesmo do impacto ali mais do dia a dia, ou do centro da operação mesmo na empresa, que acho que é o principal, porque de fato é onde ela vai conseguir enxergar um pouco mais também de valor ali, né? Se ela tiver que fazer um investimento para fazer aquelas medições ou alguma coisa, sendo ali do core dela, né? Do que realmente ela faz, ela vai começar a enxergar um pouco mais disso. Mas de fato também são pequenos passos, porque também de nada adianta a gente ter ali alguns dados se não forem dados de qualidade, dados confiáveis, que a gente consiga ali de fato utilizar aquilo para ter modelos preditivos, né, para ter ali uma ideia do que aquilo pode representar no futuro. Então, uma vez que a gente consiga trabalhar um pouco melhor com esses dados, poucos que sejam, eu acho que a empresa começa a se acostumar um pouco mais com essa cultura ali de medição, de mensuração, monitoramento aos poucos, para que aquilo vá avançando ao longo do tempo. Mas, de novo, também é um processo que a gente tem que saber que tem as nuances e levar aos poucos, conforme ali a relevância e o impacto da empresa ali nas suas operações. E a gente tem que comentar também que no Brasil é tudo voluntário. Então, assim, as empresas não precisam estar amarradas, a Natura faz super... Gente, você não precisa começar sendo a Natura, né? Talvez que é uma empresa muito, né, tem uma preocupação há muitos anos. Então, assim, é isso, começar pelo básico, assim, a gente não tem uma regulação no Brasil que obriga, né? Você vê que a maioria das empresas que fazem são empresas listadas em bolsa, que às vezes tem uma pressão, multinacionais, né? Que todas as BUs fazem, então acaba que a BU aqui do Brasil faz também.
Então, ainda tem esse contexto que a empresa faz meio que como ela quiser, né? Dentro, obviamente, não são auditados, né? Então, existem protocolos de fazer relatório de sustentabilidade, que é o GRI, né? É um deles. Mas assim, ainda tem esse caráter que a empresa tem uma deliberalidade do escopo que ela vai fazer. Então, a gente tem cliente, por exemplo, na Goela, que ele começou a fazer faz pouco tempo. Então, ela começou, eu vou começar fazendo só, como ele comentou, da minha operação, uma rede de farmácia. Ela não fez o administrativo, ela fez só da farmácia porque era mais simples. Então, porque ele tinha GD com a gente, geração distribuída, então ela sabia o dado da usina e sabia consumo de energia da fatura. Putz, matei aqui pelo menos uma cadeia. Água pega da fatura, então ela pegou ali cercou um pedaço que era mais fácil de gerenciar, né? Então, acho que tem essa inteligência também de falar, putz, deixa eu ver o que eu consigo fazer também para não me sobrecarregar, né? Muitas empresas não têm área de sustentabilidade, né? Às vezes é o cara de manutenção que faz, o administrativo. E quais são as tecnologias mais modernas e mais atuais, quando a gente olha assim lá no futuro, de monitoramento e medição? Já existem em prática, já podem trazer alguns exemplos de novas tecnologias que contribuem para essa maturidade, né, na medição e no monitoramento? Olha, uma das principais que eu vejo, que eu acredito que para o futuro também ela tende a melhorar bastante, é a questão de blockchain, né, de rastreabilidade, de transparência. Eu acho que principalmente ali eu tive mais contato com o setor de alimentos, né, mas quando a gente fala ali, por exemplo, rastreabilidade da carne, da onde que ela vem, né, muitas vezes a gente acaba não sabendo o que está por trás ali, quem são os produtores, as práticas, ou às vezes, por mais que tenha ali um monitoramento, aquele monitoramento que você acha que você não fica muito confortável com aquilo, então eu tenho visto que essa tecnologia de blockchain, de você poder rastrear aquilo de maneira transparente, de ter ali todos os passos da cadeia, por onde aquilo passou, da onde foi a origem e tudo mais, eu acho que isso tende a se fortalecer, porque a gente tem visto cada vez pressão, principalmente internacional, quanto à origem de produtos, de serviços, o que está por trás, né? Os órgãos, principalmente, estão cada vez mais atentos com essa questão de eu não quero simplesmente receber ali um produto, um serviço, eu quero entender o que está por trás, até porque a gente entra na questão do greenwashing, né? Muitas vezes, isso aqui é sustentável, não é? Então, certo, mas eu quero entender um pouco melhor por que você está dizendo que isso é sustentável, né? Então, acho que eu acredito que essa é uma das tecnologias que ainda vai ser bastante trabalhada, porque ela tem um potencial muito importante aí para a gente ter essa rastreabilidade, não só para o setor de alimentos, mas também para muitos outros setores. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente transitar para o quadro game. A gente ouve muito sobre emissão de carbono, compensação, crédito de carbono. A saúde em si já simplificou muito a forma de comunicar alto teor de gordura, de açúcar nas embalagens. Mas a emissão de carbono ou a compensação de carbono ainda é muito complexo. Hoje você vai comprar uma passagem aérea e ao comprar a passagem aérea vem lá a informação. Esse voo vai emitir X números de gás carbônico. Eu confesso para vocês que eu olho aquele número, não faz a menor diferença para mim se isso é muito, se isso é pouco, eu não tenho nenhuma base. Como é que vocês enxergam isso? Como é que eu faço com que o público geral enxergue aquele número e entenda e compreenda que realmente eu posso escolher uma outra aeronave ou uma outra companhia que tem uma emissão menor de gás carbônico a partir do momento que eu entendo o impacto daquilo. Quando eu não entendo, é só mais um número, é só mais um indicador. Como é que vocês enxergam isso? Acho que é tudo uma questão de referência, né? Acho que isso é uma coisa que quando a gente vai divulgar, né, qualquer projeto da GreenYellow, a gente tenta converter os números em coisas mais palpáveis para as pessoas, né? Então, vou falar a gente tem uma usina que vai gerar 100 megawatt-hora por ano, né? Números esdrúxulos aqui, tá? Por favor, não julgue. Então, 100 megawatt-hora por ano, isso equivale a consumo de 500 casas. Então, eu acho que é tentar trazer para a realidade da pessoa, assim. Então, talvez... Eu acho que um jeito, seria que as marcas tentarem, né, transbordar isso para um cenário um pouco mais, 500 toneladas de carbono equivale a você plantar X árvores, sabe assim, não sei, pra ter uma noção de, tipo, árvore do seu tamanho de uma árvore, né? É o número X de campo de futebol, exato, que é uma associação mais fácil para as pessoas. Exato, eu acho que trazer para um contexto para isso, realmente, assim, mesmo megawatt-hora, esses indicadores de energia ou de consumo de carbono, é muito intangível, né, assim, a gente não está acostumado ainda a falar, talvez daqui a pouco a gente vai estar um pouco mais habituado e vai entender, assim, mas
Mas até mesmo na Green Yellow, assim, fora que, assim, carbono muda todo ano, depende da nossa matriz, né? Então, assim, também é um número complexo também de auditar também, porque cada um usa um índice diferente. É polêmica, é polêmica. Sim, mas é só para puxar, né? Lá no Instituto a gente trabalha muito com isso, porque como a gente tem que lidar com o consumidor, é exatamente o que você comentou. Quando a gente coloca lá 10 quilogramas de CO2, de carbono, pra gente que é do dia a dia ainda faz um pouco de sentido, mas ainda é um pouco abstrato. Pra quem não faz, então, é literalmente um número ali que não significa nada. Então, a gente trabalha bastante com essa questão, como a Marília comentou, de equivalências, de dicas, sempre trazendo pro dia a dia da pessoa, porque é uma forma mais palpável que ela tem ali, né? Por exemplo, de emissão, a gente tenta trabalhar com carro, né? A CETESB, por exemplo, ela fornece ali, por exemplo, um fator de emissão ali para o carro por quilômetro. A gente tenta trazer por isso, 10 kg de CO2 é como se fosse um carro viajando ali do São Paulo a Rio. Então, isso significa que se você for ter uma emissão de tantos quilos, que são 3 viagens de ida e volta. A gente tenta trazer questão de campos de futebol, de piscinas, a gente sempre tenta trazer água com água, por exemplo, de energia consumo de casas, né? Ou para funcionar um eletrodoméstico, alguma coisa do dia para a pessoa entender um pouquinho melhor e conseguir fazer um pouco desse comparativo, né? Bom, eu estou viajando aqui, essa viagem é equivalente de um estado para outro, tá? Então eu estou compensando um pouquinho, mas eu acho que é legal também sempre ter essa informação transparente, a questão da compensação, do crédito de carbono, quando a empresa fala que ela é carbono neutro, quando ela fala que é emissão zero, etc., líquidas, né? Então, trazer um pouquinho desse comparativo é importante para as pessoas, mas também deixar ali claro o que são essas informações, né? De compensação, de créditos, onde que ela está compensando e etc., para que a gente tenha ali uma população um pouco mais engajada e entender um pouco mais esses impactos do dia a dia. Vamos para o quadro, então? O quadro é o que você faria. Então, Marília e Bruno, eu vou colocar vocês num contexto, uma problemática sobre o assunto, e a provocação é que vocês nos deem resposta de como vocês buscariam a solução diante desse cenário. Imagine que uma cidade média do Brasil está enfrentando um aumento significativo no consumo de energia, o que resulta em altos custos para os consumidores e um aumento nas emissões de carbono. A prefeitura decide, olha, a prefeitura tem mensuração, aqui primeiro ponto importante, né? Os caras estão fazendo um trabalho ali dentro. Manual, né? A prefeitura decide implementar um programa de sustentabilidade energética, mas precisa da colaboração de empresas e da conscientização dos consumidores, que eu acho que é um pouco dessa tradução da linguagem, né, técnica para o meu dia a dia, para ter sucesso nesse projeto. O que você faria, baseado na expertise de cada um de vocês, né, do Instituto Acatu e da Green Yellow, como vocês abordariam a situação para promover uma mudança efetiva e que esse projeto da prefeitura idealizado realmente pudesse entregar o resultado desejado? Por onde a gente começa? Eu acho que, primeira coisa, acho que é a educação, acho que a gente falou um pouco aqui, mas eu acho que, primeiro, acho que as pessoas dentro de casa, acho que as empresas terem esse papel de educar as pessoas, né, quando for comprar um eletrodoméstico, a gente tem aquela coisinha do Procel, né, que é aquele A, B, C, mas as pessoas não sei se aquilo é muito claro para as pessoas o que significa, você traduzir, né? Então, assim, o que significa, quanto que consome, então, assim, eu acho que talvez poderia pensar em, vamos fazer uma linha de desconto para produtos com mais eficiência energeticamente, para as pessoas trocarem suas geladeiras, né, porque provavelmente tem um parque instalado aí de eletrodomésticos muito antigos, que consomem muito, né, minha mãe até ontem tinha uma máquina de lavar quando ela casou, há 50 anos atrás, então eu acho que isso é um pouco, talvez, passar, será que a indústria não poderia dar desconto para, né, junto com o governo ali, vamos reduzir aqui IPI de produtos que têm maior eficiência para o pessoal trocar eletrodoméstico, que eu acho que isso é uma coisa que é o que mais consome ali nas residências, é eletrodoméstico, e enfim, chuveiro, se for alguma coisa elétrica, né? Então, eu acho que passa pela educação para as pessoas saberem, talvez, comprar melhor os seus eletrodomésticos, e talvez as empresas, junto com o governo, já que é uma ação do governo, acho que trazer uma política pública para ajudar as pessoas a trocarem esses equipamentos que estão consumindo muita energia, por exemplo. Sim, trazendo para esse lado do consumidor, né? Eu acho que essa parte de conscientização, sensibilização é fundamental, principalmente questão de eletrodomésticos, né? De manutenção ou de modelos mais novos.
trazer um pouquinho dessa educação. Por exemplo, o selo Procel, né? De novo, é importante, mas não são todas as pessoas que interpretam. Talvez trazer um pouquinho de práticas também do dia a dia, as pessoas poderem checar ali, por exemplo, a questão, às vezes vazamento mesmo de energia, né? Quando elas estão consumindo ou não, poderem ter uma noção daquilo. A questão das tarifas também, né? O momento de maior consumo, menor consumo, questão de preço, eu acho que tem um pouco dessa questão. E também incentivos, né? Porque a gente vê nas nossas pesquisas também que o consumidor ele é bastante movido à questão de incentivos, né? Como a Marília comentou, se tivesse um programa de desconto, né? Ou se o consumidor fizer tal ação, ele vai ter ali um programa de pontos que ele consiga ter alguma recompensa em alguma questão. É uma forma que o consumidor se vê um pouco mais motivado, mesmo incentivado a fazer aquela mudança. Afinal, a gente está falando de mudanças de comportamento, muitas vezes coisas enraizadas ali, né? Quando a gente fala de eletrodomésticos muito antigos, às vezes fala, esse eletrodoméstico novo, ele consome muito menos, é mais eficiente, dá menos problema, por exemplo. Mas para uma pessoa que tem lá ele há anos, mas eu já gosto dele, ele sempre funcionou, eu não tenho mais esse modelo, né? Então... E a questão da tradução, muito menos é quanto, né? Sei lá, eu gastaria 10 árvores, aí você gasta 2 árvores. Quando precisa tangibilizar, exatamente, né? O que é esse muito menos, né? Trazer o custo disso para mim, no médio e longo prazo, como um ser humano que habita. Então, é transformar num dado palpável, né? Num dado mais compreensível do cotidiano, né? Exatamente. Eu já vi algumas startups que tem umas soluções interessantes que você carrega a sua fatura, você descreve um pouco a sua casa, ele ajuda a contar onde está distribuído o seu consumo, assim. Então, ele, enfim, usa ali, enfim, algumas estimativas, mas ele fala, putz, você deve gastar tanto com eletrodoméstico, tanto com chuveiro, então talvez a prefeitura podia ter um aplicativo para ajudar junto com a distribuidora de energia, talvez o cara achar onde que tá o gargalo dele, onde está fugindo mais né, o consumo dele, né, para ajudar ele a identificar, a entender a fatura. A fatura de energia é meio esquisita de ler, né, gente, né, tem duas de fio, tem uns negócios ali que as pessoas, assim, o cidadão comum sabe ler, gente, a gente fala conta de luz, né, a gente não fala em conta de energia. Né? Se ela lê, já tá muito, né, tá no débito automático, já nem tá bem. Mas eu acho que é isso, assim, acho que é tentar traduzir pra pessoa, interpretar a informação que tem a algum nível ali, pra ela saber tomar uma ação, que eu acho que é isso, assim, hoje as pessoas ficam muito no escuro, né, fica nisso, né, mas não consome tanto minha geladeira, tá, mas você sabe quanto que talvez seria melhor se você tivesse outra, né. Legal, pessoal, eu saio daqui dando, acho que passos largos no meu conhecimento a respeito da temática, aprendi vários termos novos aqui, muito obrigado por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes um pouco daquilo que vocês conhecem. Eu queria agradecer pela presença de vocês e perguntar como as pessoas podem se conectar com vocês para continuar, para avançar na conversa a respeito da temática. Bom, meu nome é Marília Damião, eu tô no LinkedIn, então pode me mandar uma mensagem lá, será um prazer falar com vocês. Eu sou Bruno Yamanaka, também estou no LinkedIn, e o Instituto Acatu tem muitos conteúdos também, que é para se vocês precisarem, que tiver mais interesse, a gente fica super à disposição aí para poder contribuir. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aqui também com essa experiência, e um prazer estar aqui novamente. Contribuíram demais. Obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, e vamos olhar para isso com mais carinho, né? Obrigada. Um prazer. Obrigado, pessoal. E você, gostou do episódio de hoje? Curta, compartilhe e comente. Me diga o que te fez pensar, refletir sobre o teu consumo na sua casa ou na sua empresa. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo episódio do Desvendados. Desvendados.